Segunda-feira, tinha um influencer que até faleceu, né? Recentemente, que ele dizia assim, sexta-feira, meio-dia. Quem fez, né? Ele ficou conhecido por esse bordão. Segunda-feira, 1h23. O que você se prometeu para esse primeiro trimestre do ano que você ainda não fez? E aí toda semana você está, né? Tem nome, vamos dar nome às coisas? Autossabotagem pode estar mais presente na nossa vida do que a gente imagina. E às vezes de forma silenciosa, discreta, a gente vai adiando o sonho, a gente vai adiando, será que eu consigo mesmo fazer isso? Vai deixando para depois, repetindo esses padrões. E hoje, nesta segunda, a gente resolveu, antes de fechar esse primeiro mês, conversar com a nossa psicóloga maravilhosa, Janaína Ferreira, sobre autossabotagem. Janinha, boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu tava olhando você ali que colocaram a foto, você nem viu. Eu viu? não vi, não. Botaram? Ah, tá ali. Ai, mas foi Você ao ar, com meu Josemar. Deus. Foi ao ar, não, Foi. Jana. Foi consumo interno, consumo Foi. interno. Olha ali, olha ali. Gente, olha isso. Me voltaram, né, no tempo, 20 anos. Mostre, mostre, mostre. A época, né, do programa Mulher Demais. Olha isso. Pareceu com o Josemar, mas não era, não. É Ricardo Viana, que era telespectador lá de Vargem Nova, sempre ia no programa, me acompanhar uns 20, justamente, tempo que eu tenho televisão, 24, e ele estava lá. Obrigada, viu? Eu me acho a cara da minha sobrinha, inclusive, eu me acho a cara de Ave. Magali, você também não passou despercebido por ele, não, viu? O Ricardo Viana, isso é mais recente, viu, Magali? É mais recente, tá aí. Beijo, Ricardo. Obrigada pelos registros. Janinha, os registros não têm a ver com a autossabotagem, mas acaba tendo, porque se a gente olha para o passado, muita coisa a gente deixou lá para trás, porque se autossabotou, né? E o que é isso? Eu estou tão feliz que a gente vai falar sobre esse assunto, porque esse assunto mostra que a psicologia tem caráter científico, que às vezes as pessoas ainda têm um estigma de acreditar. E eu vou fazer o quê no psicólogo? Conversar? Não, a gente está falando de um assunto que você vai entender o que é que acontece na tua mente através da ciência. Fernandinha, quando a gente nasce, até mais ou menos por volta de 8, 10 anos, a gente está em franco aprendizado. Então, a gente tem milhões de neurônios para aprender tudo da nossa vida. A gente aprende a falar, a caminhar, a gente aprende a buscar as coisas, a ler, a escrever, a entender o mundo e interpretar e memorizar. Isso serve como um cadastro para, na vida adulta, a gente viver através de previsibilidade, porque a gente está fazendo tantas outras coisas que não teria tempo de fazer isso que a gente fez na infância. Isso é bom? É bom, mas gera algumas crenças que nós chamamos de cristalizadas. E essas crenças, elas são muito fortes e elas estão ligadas ao nosso pensamento automático. Então, o que é que isso quer dizer? Eu quero ir à academia todo dia, mas o meu pensamento é cansativo, vai gastar energia, eu não quero, eu estou cansada, eu já fiz tanta coisa. Porque provavelmente na minha infância, isso na minha casa de origem não era estimulado, não era estabelecido. Eu não via as pessoas da minha infância saindo para fazer um exercício físico, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, aquilo não é importante para mim. Só que eu não dou conta que essa informação é antiga. E na época atual, eu só acredito que eu vou fazendo uma coisa comum. Mas eu quero. Beleza, teoricamente eu sei que eu quero, mas em relação à minha ação, à história do que eu vivi na minha infância e toda a minha vida me puxa para não fazer. A boa notícia é que dá para quebrar esse ciclo, né, Jana? E aí vem o que a gente fala, a gente tem dois canais, duas possibilidades para quebrar esse ciclo. O primeiro é ação, faz todo santo dia, mas eu não quero, faz. Eu não quero mais gastar no cartão de crédito. Coloca um cartãozinho de enfrentamento, usa no teu celular essa frase para que você lembre e faz isso todo santo dia. Vai chegar um tempo que esse novo comportamento, ele vai ser o teu comportamento padrão. Mas, Fernandinha, não pode deixar de ter constância. Segundo, depois que você começar a fazer, você escreve cognitivamente.
vantagens e desvantagens dessa mudança de comportamento. Não estou mais ansiosa no dia do cartão, não estou mais gastando, eu fico tranquila, juntei dinheiro, estou comprando um bem de maior valor. Desvantagem. Aí você pode buscar algumas, não comprei aquilo que era maravilhoso, enfim, mas você com cognição, você vai entender por que você está fazendo aquilo. Jana, você trouxe um assunto muito interessante sobre comprar. Rede social, infelizmente, é um espaço de muita comparação. Eu até abri o programa hoje no Pensamento dizendo que há uma vida muito perfeita ali, de muita ostentação, e fora da tela, muitas vezes isso não é real. Como é que a gente trabalha a questão da autossabotagem com tanto estímulo em rede social? Sim, aí a gente pode pensar, né, Fernandinha? Esses estímulos, eles estão exatamente para nos influenciar. Então, é muito grande o apelo. Se você tem essa questão com compra, avalia na tua rede social o que você quer ver e faz um filtro do que você não quer para não correr o risco. É muito mais fácil a gente não estar perto daquilo que é gatilho, para que a gente não precise se esforçar tanto, do que a gente estar no meio de gatilhos, para que a gente tenha uma energia maior ainda para não fazer os comportamentos. Então, evita. A gente também trabalhou hoje aqui no nosso programa, desculpem, eu acabei não colocando aqui o telefone no silencioso. Ficou pronto, a batata frita ficou pronta. A gente também trabalhou aqui no nosso programa a questão do profissional. Muita gente que está assistindo nosso programa está também nessa angústia profissional. Eu queria ter, eu tenho medo de começar. E aí também o medo pode ser um ingrediente da autossabotagem. O medo é uma emoção que está naquele triângulozinho. Sentimento, pensamento e comportamento. Se eu tenho medo de começar, meu pensamento é melhor que eu não faça. E aí, meu comportamento é fuga. Isso faz com que eu fique tranquila, garanta uma certa tranquilidade, mas eu não evoluo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, lembra? Ação. Eu vou fazer. Se der errado, que pode acontecer, eu aprendi alguma coisa. Mas se eu fizer com constância e frequência, provavelmente eu vou mudar meu pensamento e o medo não vai mais existir. Josefa Maria do sítio Queimadas, ela faz uma pergunta aqui pra gente. Eu não sei se ela está falando de Serra Redonda, de Serra Branca, pode ser de vários municípios, Serra Redonda mesmo, né? Boa tarde, Jana. Beijos, linda Fernandinha. Beijos, meu amor. Eu digo sempre que vou caminhar toda semana, mas eu não tenho coragem. Josefa, eu não passei por isso. Eu dizia sempre que ia à academia toda semana, até que um dia eu não discuti mais com a minha cabeça. Eu levantei, vesti a minha roupa e ia discutir, e ela ia me dando argumentos. Não faz, tu não tem hábito, fica em casa, é melhor. Mas eu fiz o que eu acabei de dizer, comportamento. E hoje eu não consigo mais não fazer o meu exercício físico. Me ajuda e depois vem esse depoimento aqui, né, Fernandinha, pra gente descobrir se deu certo. Josefa, vai hoje. Vai. Não, eu vou começar amanhã. Não, você vai começar hoje, Josefa. E anda pouco, um quarteirão, e depois vai aumentando todos os dias. Comportamento, né, Isso Jane? mesmo. Estabelecer horário pode ser uma boa... Horário e lugar. Quando ela fala de caminhada, né? Então, assim, para a gente ter novos hábitos, se a gente tiver uma frequência, o mesmo horário, o mesmo lugar, a mesma academia, o mesmo lugar que estiver caminhando ali por volta da casa, isso vai dizendo ao nosso cérebro que é conhecido. E a gente termina tendo um hábito mais rápido. Janaína está nas redes sociais com @GFW para você acompanhar. Vai ter conteúdo sobre autossabotagem? Com certeza. Boa! E eu pedi o pessoal de casa, Jana, para responder a nossa enquete, dizendo se conhecia, se autossabotava um pouco. Não, eu não me autossaboto, ou sim. 56,82% reconheceu que se autossabota. Pouco trouxe 17% e não 26%, mas ainda a maioria. E reconhecer é um passo importante. Muito importante. Eu vou dizer, 56% ainda é um percentual pouco. Fernandinha, as nossas crenças, elas são inconscientes. Então, muitas dos comportamentos que a gente tem é para sustentar essas crenças. Então, ainda hoje, se a gente não tiver cuidado, a gente está se auto-sabotando. @JanaínaGFW. Vá lá acompanhar. Beijo, Um gatona. beijo, Até tudo de semana bom. que vem, Até. tá? Com novidade semana que vem.